Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a derivada de função composta. E para isso vamos começar conceituando o que é uma função composta. Uma função composta, por exemplo, f de x igual ao seno de x ao quadrado. Eu posso dividir essa função em duas funções. Eu posso chamar essa aqui como sendo uma função interna, v, e essa aqui como sendo uma função externa, u. Então a gente pode escrever assim, que v de x é igual a x ao quadrado, que é a função interna, e eu posso escrever também que u de v é igual ao seno de v de x. Então a nossa função f de x é igual a um u de v de x. Essa aqui é a nossa função interna. E essa aqui é a função externa. Então, qual que é a derivada de f de x em relação a x? Ou como que a gente calcula a derivada do seno de x ao quadrado em relação a x? Ou ainda, como é que é a derivada de uma função u de v de x em relação a x? Que é a nossa função com função composta. Vamos dividir aqui em duas partes. Vamos ver então agora o conceito da regra da cadeia. Considere três eixos: o eixo x, o eixo v de x e o eixo u de v de x. Considere um ponto qualquer x. Esse ponto ele vai ser representado no eixo v, no ponto v de x. E no eixo u de v de x, que é o eixo dos senos, eu vou escrever como sendo u de x. Então, v de x é x ao quadrado e u de x é seno de v. Considere um ponto qualquer x no eixo x. Esse ponto x no eixo v, ele vai estar na posição v igual a x ao quadrado. E esse ponto x no eixo u de v, ele vai estar na posição u igual ao seno de v. O x traz para v, x ao quadrado. E o v traz para u de v, que é seno de v. Vamos imaginar um ponto qualquer, vamos dizer que o x é igual a 1,5. Então, no eixo v, isso vai ser igual a 1,5 ao quadrado.
E essa posição no eixo dos senos vai ser o seno de 1,5 ao quadrado. Então, é uma posição qualquer. Agora, imagine que você faça um incremento dx no eixo x. Esse pequeno incremento em x vai produzir uma taxa de variação na função v dx ao quadrado. Ou seja, vai produzir aqui um dv. E esse dv no eixo do v vai produzir um du no eixo dos senos. dv vai ser o quê? Derivada do x ao quadrado. Ou seja, a taxa de variação de v em virtude do incremento de x é a derivada de x ao quadrado. A taxa do incremento de dx ao quadrado em seno, né, vai ser o quê? Derivada do seno de v. Tá? Então, o dx produz um incremento em dv e o dv produz um incremento em du. dv a taxa de variação é dx ao quadrado, derivada de x ao quadrado, e no u é a derivada do seno de v, já que nós estamos considerando aqui que o seno de v é em função do eixo v de x. Tá? Portanto, para calcular a derivada, ou seja, a taxa de variação do seno devido ao dx, né, basta calcular a derivada do seno de v em relação a v. Eu trouxe para esse segundo slide aqueles nossos 3 eixos e as suas anotações. Então, vamos calcular agora a derivada do seno de v em relação a v. Vamos só fazer um lembrete aqui, pessoal. A derivada do seno de x em relação a x, nós vimos que é igual ao cosseno de x. E a gente pode escrever isso como sendo a derivada do seno de x igual ao cosseno de x dx. Aplicando essa equação na derivada do v, então vamos escrever aqui, ó, derivada do seno de v em relação a v vai ser o quê? Cosseno de v. E a gente pode escrever que a derivada do seno de v é igual ao cosseno de v de v. E quanto vale v? v é igual a x ao quadrado. Portanto, a derivada do seno de x ao quadrado é igual ao cosseno de x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado. Vamos um lembrete aqui, ó. Lembrete. Derivada de x elevado a n em relação a x. É n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Derivada de x elevado a 2 em relação a x, que vai ser igual a 2 vezes x. Ou então eu posso escrever derivada de x ao quadrado é igual a 2x dx. Está aqui o nosso dx ao quadrado. Então, a gente pode escrever que a derivada do seno de x ao quadrado é igual ao cosseno de x ao quadrado, que multiplica 2x dx. Ou seja, a derivada do seno de x ao quadrado em relação a x é igual a 2x cosseno de x ao quadrado. Então, pessoal, vamos lá. A gente viu que a derivada do seno de x ao quadrado em relação a x, o que era? Era 2 vezes x
vezes cosseno de x ao quadrado. X ao quadrado é o nosso v. E o seno de v é o u de v. Olhando aqui a derivada, isso aqui é a derivada de v em relação a x, que no nosso caso é derivada de x ao quadrado em relação a x. O que é o cosseno de x ao quadrado? É a derivada de u em relação a v, que vai ser igual à derivada do seno de v em relação a v, onde v é igual a x ao quadrado. Não. Derivada do seno vai dar cosseno de x ao quadrado. Portanto, temos a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia diz que a derivada de u de v de x em relação a x é igual à derivada, vamos começar pela parte externa, de u em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x. Então, isso aqui é a nossa regra da cadeia, que é utilizada para calcular derivadas de funções compostas. Vamos fazer um exemplo, pessoal. Então, aqui é um exemplo do uso da regra da cadeia. Então, seja f de x igual ao cosseno de x ao quadrado mais 1. Quanto vale a derivada de f de x em relação a x? Então, a primeira coisa que a gente faz é chamar a variável interna, por exemplo, de v de x. Então, v vai ser igual a x ao quadrado mais 1. E o f de x vai ser igual ao cosseno de v. Então, a regra da cadeia fala o quê? A derivada de u em relação a x é igual à derivada de u em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x. No nosso caso, o u, né? O u é o nosso f. Então, a gente vai escrever assim, ó, a derivada de f em relação a x vai ser o quê? A derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a x. Então, vamos escrever a derivada do cosseno de x ao quadrado mais 1, que é o f de x, né? Em relação a x, vai ser o quê? Vai ser a derivada de f em relação a v. Então, vai ser a derivada do cosseno de v em relação a v, vezes a derivada de v, que é x ao quadrado, mais 1 em relação a x. Isso aqui vai ser o quê? Derivada do cosseno. Lembrando lá, pessoal, derivada do cosseno é menos seno de v, vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Então, vamos abrir um colchete aqui. A derivada de x ao quadrado, desce o 2, fica x elevado a 2 menos 1. E a derivada de 1 é 0, mais 0. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Menos seno de v vezes 2x. Quanto é que vale v? V é igual a x ao quadrado mais 1. Está aqui em cima ele. Tá? Então, a derivada do cosseno de x ao quadrado mais
de x ao quadrado mais 1. Não é difícil, né, pessoal? É trabalhoso, algebricamente um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Resolvendo 2, 3 exercícios como esse, a gente já pega habilidade. O que é importante na regra da cadeia? Regra da cadeia é derivada de função composta. Então, você tem que decompor a tua função em duas funções e aplicar a regra da cadeia nessas duas funções. Vamos fazer mais exercícios, pessoal.